Pessoal, tudo bem? Vamos aqui à resolução do problema 5 do SSA 1 2025. O problema nos diz o seguinte: João e José são amigos e costumam jogar bolas de gude quando estão no intervalo da escola. Ao término de uma partida, após ganhar, João disse para José: se você me der 1/5 de suas bolas, eu ficarei com uma quantidade igual ao dobro de bolas que restará para você. Por outro lado, vou marcar aqui de outra cor agora. Se eu lhe der 6 bolas da quantidade que eu tenho, nós ficaremos com a mesma quantidade. E aí a pergunta é: quantas bolas de gude possuem João e José, respectivamente? Então vamos lá, pessoal. Primeira observação aqui, né? Eu vou algebrizar o problema. Então vou usar letras aqui. Então vamos dizer que a quantidade de bolas que João tem ao final do jogo, tá? A quantidade de bolas que João tem é X. E a quantidade de bolas que José tem é Y, tá? Bem, aí vamos primeiro para aquilo que eu grifei de amarelo. Ele diz assim: se você me der 1/5 de suas bolas, ou seja, 1/5 de Y, né? Que é João que está falando isso. Se você me der 1/5 de suas bolas, ou seja, 1/5 de Y, eu vou ficar com a quantidade igual ao dobro de bolas que restará para você. Esse restará é importante, tá? Não é a quantidade de bolas que ele tem ao final, é quantas vão restar ao final. Então pensa comigo, quantas bolas tem João antes de José dar as bolas para ele? X. Aí José vai dar 1/5 das bolas dele, então vai ser mais Y, que é a quantidade que José tem, sobre 5. Pronto, as que João tinha mais 1/5 da que José tem, isso vai ser igual ao dobro, ou seja, 2 vezes a quantidade de bolas que restaram para José. Bem, se José deu 1/5, então é porque restaram 4/5, concorda? Se de 5 partes ele deu uma, restam 4. Então ainda restam 4/5 de Y. Então isso daqui traduz a primeira equação, a primeira parte que é amarela. A segunda ela é bem mais simples, né? Porque a segunda parte diz o seguinte, isso continua sendo João falando. Se eu lhe der 6 bolas da quantidade que eu tenho, você vai ficar com a mesma quantidade que eu. Então isso significa, veja, João tem X bolas. Então se ele der 6 bolas, ele vai ficar com X menos 6. E isso vai ser igual, que é a mesma quantidade, ao que José tem, que é Y, mais 6, porque João deu 6 bolas para ele, né? Então ele recebeu essas 6, tá? Então aqui qual vai ser a ideia, né? A gente consegue, nessa segunda equação, que é mais simples, né? Isolar uma letra, qualquer uma, e jogar na primeira equação. Então, por exemplo, aqui, se eu passo esse menos 6 para o outro lado, eu vou descobrir que X é igual a Y mais 12, concorda? E aí vamos guardar essa equação. E a gente vai substituir na primeira. Antes de substituir o x, eu vou mexer um pouquinho logo naquela primeira. Veja que ela é uma equação fracionária. Toda equação fracionária, um jeito bom de você resolver, é você multiplicar ambos os lados dela pelo número que tiver na fração. No caso aqui por 5. Porque na fração tem o 5 no denominador. Isso ambos os lados, tá? Então é como se fosse assim. Eu estou multiplicando um lado por 5 e também vou pegar e multiplicar o outro lado por 5, tá? Então, 5 vezes x vai ficar 5x. 5 vezes y por 5 vai cortar o 5 de cima com o 5 de baixo. Vai ficar só y. 5 vezes... Aqui eu já posso até fazer assim, né? Tudo isso aqui é um termo só, né, pessoal? Que é uma multiplicação. Então, 5 de cima vai cortar com o de baixo, só vai ficar 2 vezes 4, que é 8. No caso, 8, y. Aí aqui a gente vai ter o seguinte... 5x, então 5, deixa eu descer mais um pouquinho aqui, vezes x, só que a gente já sabe que x é y mais 12. Então 5 que multiplica y mais 12, mais y, é igual a 8y. Então vai ficar 5 vezes y, 5y, 5 vezes 12, 60, mais y, igual a 8y. Esse 5y mais y dá 6, né?
Então a gente vai passar esse 6 para o outro lado, vai ficar o 60 sozinho aqui do lado esquerdo. Então a gente vai ter 8y menos 6y. 60 igual a 2y, e o 2 se a gente passar dividindo, o y vai dar 30. E aí acabou a questão, né? Porque se o y é 30, lembra que y é a quantidade que José tem. Então a quantidade que João tem, só é a gente chegar e substituir aqui, né? Então a gente tem que x é igual a 30 mais 12. X é igual a 42. Beleza? Então a gente vai fazer desse jeito. Letra B. Eu poderia ter isolado o y, né? Ao invés do x, na segunda equação. Ia dar uma continha um pouco diferente. Eu ia achar o x primeiro, né? 42. E depois é que eu encontraria o y. Mas é isso daí. Se tiver ficado alguma dúvida, é só postar nos comentários, beleza? Então valeu, pessoal. Até a próxima e um abraço.